me instigava muito o que estava acontecendo ali ao meu redor e tentar entender o que é que significava o Mangue Beat nesse contexto mais amplo que a gente estava vivendo. O Mangue Beat, tudo que ele representava, não, o Mangue Beat, o contexto mais amplo que a gente estava vivendo dessa globalização crescente do mundo, né? Era uma coisa que não estava acontecendo só no Recife, evidentemente. Eu começava a ler e a estudar e ver ter conhecimento das exposições que estavam acontecendo em vários lugares do mundo, e aquela era uma discussão premente, né? A discussão da identidade, que se chamava de identidade cultural, né? Noções de pertencimento, né? Tudo estava sendo um pouco colocado em xeque, tanto em termos teóricos quanto em termos práticos, né? Em vários lugares do mundo, principalmente no que se depois chamou do fluxo global do mundo, né? E olhando para o que estava acontecendo no Recife, me parecia que o que aqueles artistas estavam fazendo era explicitar a existência de um certo desacordo, né? E viver esse desacordo por meio da música. Que desacordo era esse? Um desacordo que existia entre, por um lado, aquelas formas hegemônicas, tradicionais e legitimadas de representar simbolicamente o Nordeste, né, que vinham, né, desse campo da tradição, que é o campo, tradição é o campo de... Tradição é aquilo que você esquece as origens, né, que você já nem pensa mais, que você dá como dado, você não questiona, você esquece como começou alguma coisa. Então existia um desacordo entre essas formas tradicionais, hegemônicas, legitimadas do que era o Nordeste, de como representar o Nordeste, por um lado, e por outro lado, os modos como aqueles jovens, né, que viviam ali naquele mesmo momento, no Nordeste, nos anos 90, né, percebiam o que era próprio das suas vidas, o que era específico das suas vidas. Ou seja, havia um desacordo entre as formas que representavam o Nordeste e as formas vividas daquele Nordeste, né. E eu acho que o movimento Mangue Beat explicita esse desacordo, né, essa discrepância aí entre as formas de representar uma vida, né, que não correspondia àquelas vidas, à experiência sensível daquelas vidas, né. E eles exprimiam esse desacordo a partir, explicitavam, né, esse desacordo a partir da música. Então, eu acho, pensando o movimento Beat para além desse contexto recifense, né, pernambucano, eu acho que a gente pode pensar esse movimento como essa estratégia do movimento não apenas uma proposta para a música ou uma proposta para a cultura pernambucana, né? Mas eu acho que a gente pode pensar o Mangue Beat como uma postura de criação, né? Como uma postura de criação diante desse mundo globalizado. Ou seja, o mangue pode ser entendido, o mangue, né, a ideia do mangue pode ser entendido como uma metáfora para qualquer local, para qualquer lugar, né? O mangue pode ser entendido como um ponto de vista ou como uma posição a partir da qual se fazem pontes com outras partes, conexões com outras partes, né? A partir da qual os artistas permanentemente fazem e desfazem articulações com outros locais. E ao promover essa interação e esse contágio entre diferentes locais, né, esse processo termina por ressignificar códigos culturais hegemônicos de modos novos, de modos originais. Ou seja, é um processo de criação de algo que não existia, que articula algo que estava sedimentado no plano da tradição e algo que está no ar, que está chegando em diversos lugares. Ou seja, refunda essa ideia de pertencimento a partir de uma articulação original entre esses dois polos. Você estudou o que? Eu fiz música. Foi a única exigência familiar, quer ser músico, então vai estudar. Embora a universidade não tenha contribuído com muita coisa para o que eu fui sendo e tal, mas por outro lado foram 4 anos e meio, 5, quando eu tinha tempo para ler o que eu quisesse, para onde eu quisesse. Então foi importante nesse sentido. Mas muito no começo eu percebi que a minha relação com esse outro mundo paralelo era uma relação formadora, era uma relação não de busca de matéria-prima, mas era uma relação que me transformaria e me formaria. Desde o começo já foi muito claro para mim intuitivamente. E essa relação, ela só cresceu ao longo dos anos até hoje. Bom, aí a gente está falando de começo dos anos 90, que o Moacir já contextualizou super bem em Recife. Então, eu tinha essa experiência no universo paralelo, vamos chamar assim, da Mata Norte. E é importante dizer que aquela era uma região muito isolada naquele momento ainda. Mal se falava da existência de qualquer tipo de manifestação cultural desses lugares.
Então eu tinha essa experiência nesse outro mundo e ao mesmo tempo atuava como músico, como artista no Recife, e é onde eu comecei a fazer, se insere no que o Moacir contou, a história toda do Mangue Beat, que eu queria caracterizar dentro da minha terminologia improvisada como uma relação com esse outro mundo de matéria-prima. Acho que isso talvez seja um comum para toda a minha geração do Recife. Eram diversos modos de pegar a cultura popular como referência, como material, e transformar aquilo em outra coisa que se entendia mais adequado ao presente e a essa relação com a globalização que acontecia ali muito forte, tal, uma reação à padronização que a gente sentia muito forte no Recife. Esse é o tom do meu primeiro grupo, com quem eu viajei 12 anos, o Mestre Ambrósio. O Mestre Ambrósio foi um coletivo que pegava essa matéria-prima e combinava e recombinava de uma maneira muito livre, sem nenhum compromisso direto com nenhuma tradição específica, e fazia o que seria uma música pop, mas muito fincada nas músicas, no material tradicional do Nordeste e principalmente Pernambuco. Ao longo desse processo, quando ele foi se desenvolvendo, eu paralelamente fui me aprofundando nessa relação com a Mata Norte e fui percebendo a necessidade, e muitas vezes sendo cobrado, me vendo na posição de interlocutor, de falar sobre esse lugar que para mim era tão importante e que me possibilitava uma relação tão rica. E falar sobre esse outro mundo sempre foi difícil para mim, para começar pelo peso das palavras, do próprio vocabulário que a gente usa e do senso comum ligado a esse vocabulário para se referir a essas formas de expressão, que é folclore, tradição, manifestação, e cultura popular de todos talvez o que seja menos ruim, mas são sempre palavras que, seja lá como são usadas, tem sempre uma carga ou de pejorativa, ou de inadequação ao mundo moderno, entre aspas, de uma coisa que não pertence principalmente ao tempo presente, né? Especialmente, são palavras bem cruéis. Manifestação é uma coisa que acontece, mas que ninguém é a gente, né? Folclore é uma coisa de velho e que não tem significado para o presente, e por aí vai, né? E eu sempre tentei descobrir maneiras de formular essa minha relação com o maracatu e com essa coisa maior, tentando buscar palavras e formular de uma maneira diferente, chamando a atenção para aquilo enquanto formas de arte. Tentando chamar a atenção para o fato de que aquilo tinha uma agência no presente, que eram formas de arte e que eram práticas que tinham uma extrema complexidade, inteligência, dinâmica inclusive, porque eu já, em pouco tempo, já era capaz de perceber a própria dinâmica de modificação e de as estratégias de adequação ao presente, que eu mesmo estava ali participando dele. Esse sempre foi um diálogo muito frustrante para mim, mas que eu sempre tentei porque fui obrigado a fazer e tal. E eu passei a chamar o maracatu, então, com o que eu fui aprendendo nesse momento novo de uma tecnologia social. Comecei a perceber que dizer que aquilo era simplesmente uma forma de arte perdia muito da força, porque mais importante do que uma forma de expressão artística e tal, o maracatu e tudo que está ao redor dele reúne pessoas que vieram há muito tempo cá para o Brasil numa situação que todos nós sabemos, que conseguiram atravessar séculos e construir e reconstruir um conhecimento e que possibilita essas pessoas, que são muitas, que são as mais pobres do Estado, se colocarem no mundo, no tempo e no espaço de um jeito todo deles e sobreviver a uma situação que não é boa para ninguém. E aí eu percebi que o maracatu do Baque Solto, ele dialoga, então, continua dialogando com esse momento que a gente vive no Brasil, onde a gente percebe a necessidade de se questionar todos esses valores de desenvolvimentismo e os valores de como ser, como fazer, aceitar as ideias das diversidades e todas essas discussões que a gente está tendo todo dia, o tempo inteiro.
essa experiência toda, ela alimentou o texto do disco, que em alguns momentos é bastante direto, trata dessa questão de uma forma mais direta, mas também me obrigou a também não só apontar o dedo para uma situação de injustiça, mas também afirmar o que é que eu tinha para afirmar de positivo. Então, no texto do disco, eu afirmo coisas nas quais eu acredito, como as relações de amizade, de camaradagem, a importância da prática e da afirmação da criatividade como um elemento central, a importância da ocupação do espaço público de uma maneira coletiva e aberta, como o maracatu faz e é, a importância da aceitação das diferenças entre os modos de ver e de ser, como o maracatu pratica no dia a dia. E assim saiu esse disco, que tem o maracatu como ponto de partida, não é um disco de maracatu, e que no fim das contas se chama de Baile Solto, num jogo de palavras, bem óbvio, com o nome de Baque Solto. Grosso modo, é uma história que começa em 83, faz muito tempo, e foi um festival que do começo surgiu com a perspectiva de traçar ou estimular uma produção emergente no Brasil do vídeo. Foi no momento que o vídeo doméstico estava entrando, as primeiras câmeras aqui, uma história, enfim, meio Matusalém, né? Porque é uma coisa de 83, muita gente. Mas ela ficou quase uma década cumprindo esse papel de mapear uma produção, de estimular uma produção, um momento político delicado e muito particular no Brasil, que era um momento de abertura política, vivíamos uma ditadura militar, aquela história que a gente sabe. E o festival nasceu justo nesse momento, 83, quando ainda passávamos por um período difícil, né, com essa passagem para uma democracia, então não era tão fácil pensar e trabalhar naquele momento, sobretudo experiências artísticas e novas, né, porque o vídeo estava entrando naquele momento. Enfim, foi uma década importante para identificar quem eram esses artistas, o que eles queriam, o que é que se trazia, quais eram os questionamentos, né, e que lugar que esse vídeo poderia chegar. Se pensava muito o vídeo como um instrumento para ampliar uma produção, especificamente para ampliar uma produção audiovisual, principalmente também um gesto extremamente político, que era de um desejo desses artistas daquele período de entrar na televisão, transformar um pouco o status quo da televisão brasileira, ingenuamente, porque era um momento difícil, sobretudo no que diz respeito às comunicações ou à telecomunicação, porque era totalmente controlada pelo Estado. Mas isso motivou e mobilizou muito essa primeira fase do vídeo no Brasil, que é essa fase que a gente chama essa primeira, né, nesse contexto político. Então, aí a coisa se problematizou, assim, de eu perceber que o que também seria interessante, relevante, como eu fazer para criar um interesse desse público estrangeiro para fazer esse deslocamento, né, tão distante para o Brasil, para ver uma produção que eles não tinham a menor referência. Então eu percebi que tinha um interesse, uma curiosidade absurda até de pensar que estava alguém fazendo vídeo aqui, sim, mas se a gente concentrasse aqui uma produção de outros países que, como o Brasil, são distantes do circuito hegemônico. Daí é que nasceu a questão do Sul. Isso estou falando de 89, 87, 89, onde também a gente ainda não pensava, não racionalizava essa questão do Sul. Não era exatamente esse o ponto principal, mas sim os países, aqueles que estão fora, aqueles que são os países subdesenvolvidos, os países pobres, onde, né, a gente era visto dessa forma. Então é como romper isso e como também conhecer esses países. Aí eu percebi que eu tinha que olhar para os meus pares, de fato, né? Assim, olhar para a produção de países como o Brasil, que tinha essa dificuldade de diálogo, um diálogo mais horizontalizado e de uma inserção no sistema da arte. Algumas coisas que você falou que me chamaram a atenção em relação também ao que eu tinha dito anteriormente. Mas assim, eu acho que
você falou do surgimento do Vídeo Brasil, quer dizer, de crise, primeira crise no bom sentido, né, no final dos anos 80, quando deu essa guinada em direção ao Sul, esse interesse pelo Sul, que coincidentemente, ou não, na verdade não coincidentemente, mas o momento também de criação da Bienal de Havana, quer dizer, da guinada da Bienal de Havana também para afirmar esse lugar de ser lugar de uma Bienal onde só acolhe esse chamado terceiro mundo, na época se chamava terceiro mundo, né? Claro. Também época de exposições como a Magistiano da Terra. Os grandes mostras. As grandes mostras, as primeiras grandes mostras que querem mostrar o outro, diferente, mostrar esse sul, né? Quebrando também essas hierarquias. Mas a partir de um olhar hegemônico. A partir de um olhar hegemônico. É uma questão. Não, essa é uma mostra ao mesmo tempo super importante e super complicada, porque ela mostra o outro. Mas ela é emblemática. Mas, no fundo, assim, são instituições, o Vídeo Brasil, Bienal de Havana e outras poucas, né, que a partir daquele momento acolhem um pouco essa produção, quer dizer, acolhem esses sotaques, começam a se afirmar nesse processo de globalização ali dos anos 90. Né? Ou seja, eles, de alguma maneira, são instituições que garantem a ampliação dessa ecologia de saberes que o Boaventura fala. Né? E, de alguma maneira, ela trabalha nessas zonas de silêncio que existem no processo de globalização. O Gerardo Mosqueira que fala, né, da zona de silêncio, né, que ao mesmo tempo a globalização cria essas zonas de contato, mas são zonas de contato diferentes dependendo de onde você considera o mundo. Né? Em algum lugar são super densas, em outros lugares são quase inexistentes, como Brasil e África ainda são muito tênues as ligações. Né? Então, são instituições, eu acho que atuam justamente aí, o trabalho que vocês fazem justamente no adensamento dessa relação de troca entre esses lugares. Né? E é interessante uma coisa que você falou documental em relação à África, né? Porque essa é outra questão onde o vídeo se torna fundamental. Um processo de globalização e a vontade desses lugares, antes postos à margem, de afirmarem sua diferença, né? O vídeo entra como um instrumento, uma plataforma poderosa, porque aí você vai realmente documentar, você vai mostrar, vai se exibir uma realidade que antes estava posta à margem dessa discussão. E é claro que aí a Documenta de 2002 vem afirmar isso. Papel fundamental. Aí o vídeo passa, de fato, a fazer parte do meio das chamadas artes visuais. Exatamente. Graças a Caterine da vida. Vem toda uma... Não, claro, tô brincando, mas é isso mesmo. Final dos anos 90, começo dos anos 2000, isso se afirma. Só que isso coloca também alguns problemas. Eu queria só perguntar isso a você, porque quando, a partir daí, começo dos anos 2000, o vídeo de fato entra no meio das artes visuais como uma mídia fundamental, né, porque todas essas discussões da diferença e tudo passam a ser fundamentais para esse meio também. Então, quero saber se você... Como lidar com esse Como lidar com isso? Eu sei que é uma questão que nos atravessa o tempo todo. Né? E também dizer que em relação a Portugal, eu acho que Portugal, na verdade, é sul mesmo, assim, é colonizado por Angola agora. Né? É verdade. Então, coitados. Eles estão sofrendo muito, por isso que eu preciso incluir o Eles precisam ser incluídos. Né? Verdade. Você encontrar seus parceiros, seus pares. É verdade. Eles estão sendo castigados. Bom, mas assim, Moacir, sobre essa questão do vídeo, o vídeo realmente, assim, acho que por isso que eu continuo sendo minha mídia preferencial. Claro que eu tenho um DNA totalmente ligado ao vídeo, pela história do próprio Vídeo Brasil, embora o Vídeo Brasil hoje também faz parte desse movimento de ficar olhando para fora e ver o que acontece, ser sensível a ele, ter coragem de mudar a própria plataforma em função dessas mudanças externas, não só do ponto de vista político do festival, mas também de como evoluir como estrutura, né, que seja sensível a essas mudanças todas. É claro que o vídeo é uma das mídias, tem todo esse poder que ele tem, que a gente sabe, né, de ser a mídia potente por essa agilidade, de revelar as coisas muito que rapidamente, te mobiliza por isso, tem agilidade, inclusive para difusão, mas ela também traz e tensiona vários outros lugares, que eu acho que é a questão hoje que a gente está vivendo, né? Nas instituições, nas grandes mostras, porque o vídeo passou a deixar de ser
uma mídia específica para um universo de artistas, né, que eram os videomakers do passado, os produtores independentes de vídeo. Hoje não tem essa especificidade, hoje os artistas se apropriam naturalmente do vídeo. Você vê, tem vídeo do pintor, do escultor, isso já não é mais uma questão. A especificidade de vídeo é um discurso do passado, definitivamente, né? Um lugar que a gente também atuou muito, né, para garantir um lugar para o vídeo, mas hoje esse discurso não faz sentido porque é um lugar conquistado. É apenas uma ferramenta poderosa, é claro, para a experiência artística. Agora, ela tensiona vários lugares, sobretudo quando ela definitivamente entra no cenário das artes visuais. E, na verdade, eu trabalho com fotografia que não é da minha autoria e eu estou fazendo uma pesquisa sobre fotografia extraterrena, aeroespacial. E eu vou contar só rapidamente o que aconteceu. Eu apresentei uma parte da pesquisa num congresso em San Diego em março e tinha 3 pesquisadoras da Nigéria. Essa imagem foi tirada em 1972. Em 1972 foi em Estocolmo, a primeira grande reunião de meio ambiente do planeta, né? O Greenpeace foi criado em 71, WWF, uma série de organizações ambientalistas foram criadas no início da década de 70, pregando a paz mundial e a cooperação internacional para proteger o meio ambiente. E essa foto foi tirada da missão Apollo 17. Tem uma questão aí das imagens, a maior parte das imagens do planeta Terra foram tiradas no final do ano. Então, quando eles fazem a transmissão para a Terra, que era uma tradição, eles acabam lendo a Bíblia e citando, veja, daqui do céu a gente não vê as divisões entre os territórios, nós somos um povo só. Essa foi a primeira vez que a Terra foi fotografada na sua circunferência. Então, todas as outras fotos da Terra que existem, elas não aparecem assim. 1972. Então, essa foto, ela foi tirada de uma câmera Hasselblad, de uma câmera mesmo. O astronauta estava atrás da câmera, não é uma foto de sonda espacial nem de telescópio. E é a foto, eu diria que é o retrato da Terra, porque é a foto que mais circulou até a década de 90 em todos os materiais que os movimentos ambientalistas utilizaram. Foi a foto mais usada, né? Só que essa é a foto original. Volta, por favor. Essa é a foto original. O Sul. O Sul em cima. Sul está em cima, porque no espaço sideral não existe em cima e embaixo, né? E não tem, eles estavam em um lugar sem gravidade. E passa a câmera para cá, a câmera para lá, tem a foto em preto e branco. Mas o astronauta era de que nacionalidade? Americano. Bem rapidinho. Não, na verdade, não vou falar nada de novo, assim, mas eu corroboro com a maior parte dessas ideias que vocês trouxeram também. E eu acho importante a gente pensar todo o dispositivo discursivo, teórico, enfim, como um projeto crítico, né, que é sempre politicamente, historicamente situado. E que, portanto, ele é temporário e que ele é passível de mudança. É que, na verdade, todos são, né? Sim, todos. Alguns se assumem como e outros não, né? Como que é? Como historicamente situados e outros exato, não, né? Exato. Essa o problema do universal, por exemplo, né? Essa ideia de universal. O universal, ele é historicamente situado. O universal, ele é bem local, ele parte da Europa, né? Essa ideia. Claro. Então, é o local de alguém, né? ele é localizado. É o local dominante, na verdade. É o local dominante. É o hegemônico, né? Exatamente. A fala, o hegemônico. Ela usa... Então, acho que essa ideia de Sul, esse projeto, pensar nisso como um projeto crítico, é situar mesmo isso como algo temporário, né? Algo que está em movimento, mas que, dependendo do contexto, do lugar de onde você fala, ele pode assumir sentidos diferentes.